Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano. E vocês já passaram por uma situação que ventou tanto que vocês pensavam que estava acontecendo um furacão? Na aula de hoje nós vamos falar sobre ventos, o movimento do ar. Então é isso, pega seu caderno, pega sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula, tá bom? Então vamos lá. Perfeito, gente. E a habilidade que será trabalhada na aula de hoje será a seguinte: relacionar climas regionais ao padrão de circulação atmosférica e oceana e ao aquecimento desigual causado pelos movimentos da Terra. Bom, pessoal, nós estudamos lá no início da nossa unidade sobre Terra e Universo que o Sol, né, isso é a estrela que aquece todos os outros planetas do Sistema Solar, inclusive a Terra. E aí o calor que vem do Sol, tá, vai esquentar a atmosfera da Terra, tá bom? Então como que isso acontece, professora? O Sol vai emitir os seus raios solares, esses raios vão ultrapassar aqui a atmosfera, não é isso? E aí esses raios vai acabar aquecendo aqui o solo da Terra, tá bom? E aí esses raios eles serão refletidos, eles vão voltar, tá bom? Para a atmosfera, alguns deles, e esse movimento vai fazer com que aqueça aí a atmosfera da Terra. Então a atmosfera terrestre é aquecida dessa forma, tá bom? Pela incidência dos raios solares que bate no solo e depois volta, tá bom? É refletido aí e parte deles aquecem a atmosfera terrestre. E por uma série de fatores, pessoal, partes da atmosfera vão ser maiores aquecidas que outras, tá? E aí esse movimento de que partes da atmosfera vai ser aquecida mais que outras vai ocasionar aí os ventos, tá bom? Como assim, professora? Então, vocês lembram da aula passada que eu falei que o ar quente ele acabava se expandindo e subia, não é isso? E o ar frio ele era comprimido e aí ele desce. Lembram disso? Desse conceito básico aí? Então, é exatamente isso que ocasiona aí os ventos, tá bom, pessoal? Por quê? Parte aí da atmosfera vai ser aquecida, então se eu tenho a atmosfera sendo aquecida, eu vou ter vento sendo aquecido, tá bom? Então esse vento aquecido, ele vai, ó, subir. Acompanhem o movimento aí da setinha vermelha, tá bom? Esse vento aquecido, ele se expande e por isso ele sobe, tá? E aí, em contrapartida, o vento que é mais frio, tá bom? Que não foi tão aquecido, ele vai acabar descendo, tá? Então, esse movimento aí de vento, tá? De gás subindo e descendo, vai ocasionar aí o vento, tá bom? Então, nós podemos dizer que vento é o ar em movimento, tá bom? Em relação aí à superfície terrestre. Então, ventos nada mais é que o ar se movimentando na superfície terrestre, tá bom, pessoal? Pois bem, gente, e o vento, ele pode ser medido com o auxílio de alguns equipamentos, tá bom? Como, por exemplo, esses dois equipamentos aqui que são utilizados aí para medir a direção do vento. Então, se o vento tá para o sul, ou para o norte, para o leste ou para o oeste, essa direção é medida aí por dois equipamentos, que é a biruta e o catavento, tá bom? Geralmente a biruta é encontrada em aeroportos, tá? Então, nos aeroportos vão ter tanto birutas quanto cataventos, porque é importante, né, para a orientação lá do pouso, dos aviões e etc, tá bom? Então, biruta e catavento são equipamentos responsáveis por medir a direção do vento, tá bom? Já outro equipamento chamado de anemômetro, esse equipamento que está sendo mostrado aqui nessa figura para vocês, tá? Vai medir a velocidade do vento, porque o vento ele tem velocidade, dependendo aí da sua intensidade, essa intensidade é calculada aí a partir da velocidade do vento, tá? E aí essa velocidade ela pode ser medida com o auxílio aí desse equipamento chamado anemômetro, tá bom? Então geralmente aí em usinas
eólicas, tá? O pessoal lá, os técnicos e tal, das usinas eólicas, eles utilizam esses equipamentos para medir a velocidade do vento, né? E acabam fazendo um cálculo para ver quanto de energia está sendo produzida e toda aquela história de produção de energia que nós estudamos, não é isso? Além disso, pode também existir anemômetro aí nos aeroportos, né? Porque é muito importante aí nos aeroportos saber qual que é a direção, qual que é a velocidade para evitar acidentes, não é isso? Com os aviões. Então, são esses equipamentos utilizados aí para medir tanto a direção quanto a velocidade do vento. Perfeito, gente. E os ventos, eles vão soprar aí praticamente todo o tempo na superfície terrestre, tá? Então, eles vão soprar aí, tem vento que ele fica soprando ao tempo todo em algumas regiões, diferentemente de outras regiões que venta um determinado instante e depois não venta mais, tá? Então, os ventos, eles são super importantes aí para diversos fenômenos que acontecem aqui na Terra, tá bom? Inclusive para um fenômeno chamado aí de correntes marítimas, tá? Então, as correntes marítimas de superfícies, elas são formadas a partir aí do movimento do vento, tá bom? Então, o que são essas correntes marítimas? Como o próprio nome já diz, marítimo, não lembra mar? Então, o movimento da água dos oceanos, da água do mar, é ocasionada pelos ventos, tá? E aí, geralmente, quando você pensa em água do mar, você pensa em onda, né? Então, você pensa em aquelas ondas enormes. Então, as ondas são ocasionadas aí pelo vento. Então, a água do mar se movimenta tanto, tá? Que aí acaba ocasionando as ondas. E aí, esse movimento das águas do mar são super importantes aí para diversos fenômenos que acontecem aqui na Terra e também para movimentação aí, por exemplo, de barcos, navios e etc, tá bom? Então, uma das funções do vento aí é formação das correntes marítimas, tá bom? Pois bem, pessoal, e uma outra função bastante importante dos ventos é que eles vão influenciar no clima de uma região. Então, os ventos, eles vão influenciar diretamente no clima de uma região. É só você pensar, quando tá abafado, não tá ventando aqui na nossa cidade, né? Difícil ventar, né? Isso, então, a gente pode falar isso com propriedade. Quando tá tão abafado, não venta, então, aquele clima fica um clima mais quente, um clima mais pesado, não é isso? Diferentemente de quando tá ventando, você sente aquela brisa, não é isso? Então, o clima ameniza mais um pouquinho. Então, é exatamente isso, tá, pessoal? Que o clima vai influenciar diretamente aí no clima. O vento, desculpa, vai influenciar diretamente no clima de uma região, tá certo? Perfeito. E aí, o vento, ele costuma ser chamado de diversos nomes, como, por exemplo, brisa, tá? Ventania, tempestade. Então, o vento tem esses diversos nomes aí. E a nomenclatura do vento geralmente vai depender da velocidade do vento. Então, quando você fala brisa, você pensa o quê? Em uma brisa tranquila, um vento mais tranquilo, não é isso? Aquele vento que revigorante, né? Aí você abre a janela e fala, eu tô sentindo uma brisa, não é isso? Então, brisa é um vento mais calmo, então tem uma menor velocidade aí no vento da brisa, não é isso? Já uma ventania, você pensa o quê? Em um vento mais forte, né? E também uma tempestade, você pensa em um vento muito mais forte, tá bom, pessoal? Perfeito, gente. E aí, quanto mais velozes os ventos são, tá? Maiores estragos eles podem causar, tá? Isso é bastante óbvio, é só você pensar. A gente acabou de falar aí de brisa, de ventania, tá bom? E aí, quanto mais veloz um vento vai ser, maior estrago ele vai causar. Pode derrubar árvores, casas, como nós já iremos ver diversos fenômenos que são relacionados aí com a velocidade do vento, tá bom? Diferentemente aí de ventos que são mais calminhos, tá? Que não vão causar tanto estragos, tá bom? Então, a velocidade do vento, pessoal, é medida aí em quilômetros por hora, tá bom? Então, o vento, ele pode ser medido, lembra do anemômetro, que ele tem essa função, aquele equipamento que mede a velocidade do vento, e ele vai medir a velocidade do vento em quilômetro por hora.
E aí eu trouxe aqui diversos exemplos para vocês observarem aí a velocidade do vento, tá? Então, olha só, prestem atenção nessa primeira imagem. Essa primeira imagem está mostrando uma chaminé, tá? E uma fumaça subindo. Então, quando a fumaça está subindo verticalmente, tá bom? Para cima, então o vento tá aí uma velocidade de 0 a 1 km por hora, tá bom? Então tá um vento mais calminho, tá bom? Já quando a chaminé mostra aí uma fumaça que está na direção do vento, tá? A fumaça não está subindo, tá? Ela está em outra direção, o vento está um pouco mais forte, tá bom? Tá aí medindo de 2 a 6 km por hora, tá bom? Então já é um vento mais intenso, não é isso? Olha só essa árvore aqui, ó, tá ventando, né? Algumas folhas estão caindo. Então, quando o vento consegue balançar as árvores e fazer com que as folhas caiam, o vento tá em uma velocidade aí de 7 a 11 quilômetros, tá bom? Por hora, tá certo? Então, olha só as diferentes velocidades que tem no vento. Quando um vento consegue balançar uma bandeira, por exemplo, então essa bandeira, que é a bandeira do Brasil, está sendo balançada por um vento. Então, isso significa que a velocidade do vento já é maior que a daquela da árvore, tá bom? Então, significa que a velocidade do vento está de 12 a 19 quilômetros por hora, tá bom? Quando um vento consegue levantar folhas de papel, por exemplo, o lixo que esteja espalhado pelo chão. Então, quando o vento consegue levantar objetos do chão, tá? Objetos leves, obviamente, a velocidade dele está aí de 20 a 29 km por hora, tá? E aí, quando as árvores começam a ser balançadas, tá bom? Então, aquele topo das árvores começa a ser balançado, diversas folhas estão caindo, então a velocidade está ainda maior, de 30 a 39 km por hora, tá bom? Então, olha só, quando o vento consegue quebrar os galhos de uma árvore, tá? Os galhos mais finos, olha só a velocidade do vento, de 60 a 74 km por hora, tá bom? Quando o vento consegue destelhar as casas, tirar as telhas lá das casas, então esse vento está com uma velocidade muito alta, tá bom? De 75 a 87 km por hora. E aí, quando o vento consegue quebrar as árvores lá no tronco, significa que a velocidade dele está aí de 80 a 101 km por hora. Então, olha só que absurda essa velocidade, né? E aí, quando ele consegue derrubar casas, postes e etc., essa velocidade ainda é maior, tá? De 102 a mais km por hora. Então, vocês conseguem perceber que as diferentes velocidades do vento vai ocasionar em maiores ou menores estragos? Sim, né? Isso aqui é óbvio, mostrando aqui essa figura para vocês. Então, a velocidade do vento vai variar aí de maiores estragos ou menores estragos, tá bom? Perfeito, gente. E aí, esses maiores e menores estragos, eles são relacionados com fenômenos que estão diretamente relacionados aos ventos, tá? Então, existem uma diversidade de fenômenos relacionados aos ventos, que é como, por exemplo, os furacões, tá? Os ciclones, os tornados, como está sendo mostrado nessa figurinha aqui para vocês, tá bom? E aí nós iremos ver as diferenças, as características de cada um desses fenômenos. Pois bem, gente, começando aí pelos ciclones, tá? Então, os ciclones, eles são uma espécie de rodamoinho de ar, tá? Gigante. Então, como está sendo mostrado aqui nessa figura, olha só. Parece um grande funil, não é isso? Então, isso aqui é um ciclone, tá? E aí, os ciclones, eles vão acontecer devido às diferenças de pressão atmosférica, tá? Diferença de pressão atmosférica que estão acontecendo entre o Equador, que é o meio, tá bom? E os polos. Então, quando essa diferença se acentua a ponto de formar um ciclone, então os ciclones vão acontecer, tá bom? Então, quando a diferença de pressão entre o Equador, que é aquela que fica no meio, e os polos, tá bom? Essa pressão aumenta tanto, há uma diferença de pressão, os ciclones vão acontecer, tá bom?
E aí eles vão possuir extensão de dezenas de quilômetros, tá? Então esse ciclone aqui, olha só, ele vai percorrer uma extensão muito grande, tá? Então ele não fica localizado só apenas naquele local ali onde ele tá? Ele consegue se espalhar, passar para os outros locais, tá bom? Então a extensão dele é muito grande. E aí os ventos que são produzidos aí nesse fenômeno dos ciclones podem chegar a 300 quilômetros por hora. Então, olha só que absurdo, pessoal. 300 quilômetros por hora. Pense em um carro que está a 100 quilômetros por hora, tá? Então, um carro, quando está a 100 quilômetros por hora, é uma velocidade bastante considerável, né? O carro consegue ser bem rápido, né? Imaginem essa velocidade de 100 triplicada. Então, 300 km por hora é uma velocidade muito grande, tá bom? Perfeito, gente. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o seguinte, os ciclones, eles têm nomes diferentes, tá? Então, dependendo da região da Terra, do mundo onde aconteça, eles vão ter nomenclaturas diferentes. Como, por exemplo, quando os ciclones eles acontecem aí na parte leste do Pacífico, nessa parte leste do Pacífico, essa parte aqui é azul, tá bom? Então, quando o ciclone está acontecendo aqui nessa parte azul, tá bom? Essa parte mais ou menos do Oceano Atlântico, onde fica localizado a América do Sul, tá bom? Que o nosso país está localizado. Então, quando o ciclone acontece nessa região onde o Brasil está localizado, tá? Na parte leste do Pacífico, ele recebe a nomenclatura aí de furacão, tá bom? Então, furacão e ciclone é a mesma coisa. Só que os furacões acontecem na parte leste do Pacífico, nessa parte azul, tá bom? Que está sendo mostrado nessa figura aí para vocês. Já quando os ciclones eles acontecem na parte oeste do Pacífico, mais ou menos na Ásia, tá bom? Japão, China, eles recebem a nomenclatura de tufões, tá bom? Então, furacões e tufões são a mesma coisa de ciclones, só que eles acontecem aí em locais diferentes. Os furacões vão acontecer na parte leste do Pacífico e os tufões vão acontecer na parte oeste do Pacífico, tá bom? E aí, pessoal, os ciclones e os furacões e os tufões, que também são chamados de tornados, vão ser nomes diferentes para um mesmo fenômeno, tá? Só que eles vão acontecer em um local diferente. Lembram disso, tá? Furacões acontecem na parte leste do Pacífico e os tufões vão acontecer na parte oeste do Pacífico, tá? E aí esses fenômenos, eles geralmente são acompanhados aí de bastantes estragos, tá bom? Como está sendo mostrado aqui nessa figura, tá? Isso aqui foi um furacão, essa primeira figura aqui que eu tô mostrando com a setinha amarela, foi um furacão que aconteceu na América do Norte, lá nos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Então, olha só o estrago que causou, né? Carros foram derrubados, as casas também, as árvores. Então, isso porque, lembram daquela velocidade que os furacões acontecem? De mais ou menos 300 km por hora. Então, eles passam levando tudo que eles vêm pela frente, tá bom? E a extensão é muito grande, tá? E aqui nessa segunda imagem, tá bom? A imagem aqui do lado direito tá mostrando um tufão que aconteceu no Japão, tá? Então aqui é um tufão, que também é a mesma coisa que um furacão, só que aconteceu em um local distinto, não é isso? Um local diferente, tá bom? Então, ele também, os tufões, como são a mesma coisa que os furacões, também eles levam tudo que eles vêm pela frente, tá bom? Porque a velocidade do vento é muito grande e a extensão também. Então, é capaz de derrubar casas, de levar carros e as pessoas acabam, infelizmente, morrendo. Tá bom, pessoal? Então, são fenômenos causados pelo vento e que pode ocasionar aí na morte das pessoas, tá bom? Perfeito. Existe um outro fenômeno relacionado aí com a velocidade do vento, que são os tornados, tá bom? Os tornados, eles são colunas de ar em rápida rotação, que parecem estar pendurados nas nuvens. Então, olha só essa figura aqui que está mostrando um tornado. Não parece que o tornado está saindo da nuvem? Então, quando isso acontece, tá? Quando essa coluna de ar parece que está saindo das nuvens, são os tornados, tá bom? E os tornados, eles parecem com nuvens em forma de funil. Olha só, se você observar bem esse tornado, ele tem aqui o formato da nuvem, não é isso? E aí ele vai
se afunilando, parecendo com um funil, tá bom, pessoal? E diferentemente dos ciclones, os tornados eles vão ter poucos metros de extensão, tá bom? Então eles vão ter poucos metros de extensão. Porém, a velocidade dos tornados são bem maiores que as dos ciclones, porque os tornados eles podem chegar a ventos aí de 500 km por hora. Então, apesar de ter pouca extensão, os estragos são bem maiores. Só não são maiores porque a extensão é menor, não é isso? Mas por onde ele passa, ele devasta tudo, tá bom? Beleza, então por onde os tornados vão passar, eles vão literalmente sugar o que eles encontram no caminho e vão levar consigo, tá bom? Então, por exemplo, se tiver aqui nessa região onde está acontecendo esse tornado aqui, fazendas, tá? Eles vão sugar as vacas, os cabritos, as ovelhas, as casas, madeira, o que tiver pelas frentes, eles literalmente sugam, tá bom? E aí, depois de se mover por muitos quilômetros, tá? Não é extensão tão grande quanto os ciclones, mas depois de se mover por uns 100 quilômetros, eles acabam perdendo a força, tá? E aqueles materiais, animais e etc., que ele acabou sugando, ele vai se dispersar no ar. Então, vai literalmente soltar os animais, madeira, enfim, e aí esses objetos serão dispersos no ar e aí vão acabar caindo, tá bom? Então, quando ele perde a força, tudo vai retornar ao chão, tá bom? Então, pode ocasionar acidentes, não é isso? Então, a extensão dele, apesar de ser pequena, ele acaba sugando tudo daquele local, mas aí quando ele perde a velocidade, que dispersa tudo no ar, ele vai deixar em outro local que pode ocasionar acidentes naquele outro local. Então, é um fenômeno que também é bastante sério, tá bom? Perfeito, gente. E aí vamos sintetizar o que nós falamos hoje, não é isso? Nós falamos sobre ventos, tá? Que os ventos, eles são uma corrente de ar, não é isso? Que é produzido aí pela diferença de temperatura. Então, o vento, quando a atmosfera é aquecida, o vento quente sobe, porque ele se expande, e aí o vento frio desce, e esse movimento de vento subindo e vento descendo ocasiona o vento. E aí o vento tem diversas nomenclaturas, não é isso? Pode ser chamado de brisa, pode ser chamado de ventania ou tempestade. E aí essas nomenclaturas vão estar relacionadas aí à velocidade do vento. E essa velocidade do vento pode ocasionar menores ou maiores estragos. E esses estragos estão relacionados a fenômenos que estão diretamente relacionados à velocidade do vento. Que fenômenos são esses? Os ciclones, não é isso? Que são a mesma coisa que furacões e tufões, e os tornados, tá bom? Perfeito, gente. Então, eu trouxe aqui uma questão. E aí, essa questão vamos chamar de praticiciência, tá? Então, a gente vai praticar as ciências para sintetizar aí tudo que a gente aprendeu na aula de hoje, tá bom? Então, é uma questão bem facinha, tá? Que fala o seguinte: relacione os fenômenos atmosféricos às suas respectivas características. E aí tem número 1, ciclone. Número 2, furacão. Número 3, tufão. E aí tem aqui uma coluna número 1. São assim chamados quando acontecem no oeste do Oceano Pacífico, mais especificadamente na Ásia. E aí coluna número 2, definição dada às tempestades tropicais. Coluna número 3, são assim chamados quando ocorrem na porção leste do Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico. Assinale a alternativa com a ordem correta. E aí tem diversas alternativas que vocês vão assinalar. Eu vou dar um tempinho, uns 3 minutinhos, tá bom? Para vocês copiarem essa questão aqui no caderno de vocês, tá? E responderem, tá certo? Então, nos vemos daqui a alguns instantes, tá bom?
Perfeito, pessoal, então voltamos. E aí vamos responder aí essa questão, tá? Então é o seguinte, pessoal, tinha diversos fenômenos aqui, não é isso? Fenômenos que acabamos de estudar, os ciclones, os furacões e os tufões. E aí vocês teriam que relacionar com essa segunda coluna aqui. Então vamos lá. São assim chamados quando acontecem, olha só, no oeste do Oceano Pacífico, mais especificadamente na Ásia, tá? Então, quando um fenômeno relacionado ao vento acontece no oeste do Oceano Pacífico, ele é chamado de tufão, tá? Então, a primeira aqui era, ó, número 3, tá certo? Perfeito. Segunda, definição dada às tempestades tropicais, tá? Os ciclones, eles também são denominados aí de tempestades tropicais, tá bom, pessoal? Então, segunda coluna aí, número 1, tá bom? E terceiro, são assim chamados quando ocorrem na porção leste do Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico. Então, quando acontecem um fenômeno relacionado ao ar atmosférico na porção leste do Oceano Pacífico, especificadamente no Oceano Atlântico, tá? Então, o nome desse fenômeno é furacão, tá? Então, é o que acontece na América do Norte e na América do Sul em menos intensidade, tá bom? Porque na América do Sul não acontecem muitos desses fenômenos relacionados ao ar, mas na América do Norte, tá bom? Então vamos lá procurar a nossa alternativa, não é isso? Então a alternativa correta seria a alternativa aí, letra C, não é isso? 3, 1 e 2. Tá bom, pessoal? Então, quem acertou, muito bem. Aprendeu direitinho a aula de hoje. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Nós falamos de ventos, o ar em movimento. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido tudo direitinho. É isso. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.